Lucas capítulo 10, do 25 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondestes bom, faze isso e viverás. Glória a Deus. Pastor Sinfrônio, eu estava aqui pensando nesse tema fantástico, né, que o Senhor nos passou para a gente estar conversando hoje. E a gente ouve muito, né, as pessoas dizer: eu amo a Deus, e Deus é tudo para mim, e eu não posso viver sem Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vai aprender o que é amar a Deus, né? Então você que está aí ligadinho, a gente vai ver o que é amar a Deus, porque muitas vezes as pessoas amam a Deus de boca, né, de palavras, mas falta ações, falta vida, falta compromisso, né? E esse texto aqui nos ajuda. Eu quero então já passar para o Senhor estar nos conduzindo aí, aqueles que amam a Deus. Então, pastor Gilberto, esse texto ele é bem interessante, né? Ele diz: eis que se levantou um certo doutor da lei. Então a gente precisa saber que doutor é esse, né? A gente pode ver que ele é um judeu, né? E além de ser um judeu, ele era um professor, alguém que ensinava a palavra de Deus, né? E este homem que era conhecedor da palavra de Deus, ele se aproxima de Jesus e começa a dialogar com Jesus. Então ele faz uma pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é uma pergunta muito, muito importante, né? Porque se a pessoa não souber o que deve fazer para herdar a vida eterna, não adianta a religiosidade que ela pratica, né? Ele faz uma pergunta muito importante. E então é interessante também a resposta que Jesus deu. Jesus diz para ele: o que está escrito na lei? Como lês? Então Jesus pergunta para ele: o que a palavra fala sobre herdar a vida eterna? E aqui esse homem, esse professor, esse doutor da lei, ele dá uma resposta baseada no que a palavra fala. Então ele repete um texto, né, que já existe lá no Velho Testamento. E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E nós vemos aqui Jesus, então, respondendo para ele, né? E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás, né? Faça isso e viverás. E então essa resposta que ele deu não foi uma resposta que ele criou, mas foi uma resposta de um conhecimento que ele já tinha da palavra, né? E interessante que o próprio Jesus diz: é isso mesmo, faça isso e você vai viver, né? Então Jesus ele não
não entrou em contenda com ele, não discordou dele, disse, não, é isso mesmo, você disse bem, você disse a verdade, faça isso e você vai viver. Então, a primeira coisa que eu acho que seria interessante a gente, como introdução, né, para a nossa conversa, é a gente olhar detalhadamente essa resposta, né, e analisar assim com mais profundidade o que quer dizer esse texto, né? Então, vamos começar com o início, né? Ama o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração. Aí eu pergunto, o que é amar a Deus com todo o coração? O que é isso? Muita gente não sabe, eu acho que a maioria não sabe, né? O que é amar a Deus com todo o seu coração? Existem pessoas que sabem repetir esse texto, sabem de cor, mas não entendem o sentido verdadeiro, né? Então, quando a Bíblia fala de coração, ela está dizendo, se referindo ao quê? O coração, quando ele é mencionado na Bíblia, no sentido de amar, ele representa as nossas emoções e os nossos desejos. Nossas emoções e os nossos desejos. Ou seja, eu preciso amar a Deus mais do que minhas emoções e do que os meus desejos. Então, se eu tenho um desejo pecaminoso e eu não renuncio esse desejo pecaminoso, eu não estou amando a Deus com todo o meu coração. Se a pessoa tem um desejo da carne, pecaminoso, de adultério, seja qual for, se a Bíblia diz que aquilo é pecado e ele não obedece o que a Bíblia diz, então ele não está amando a Deus com todo o seu coração. Nós amamos a Deus quando as nossas emoções, os nossos desejos forem algo que nós renunciaremos, por amor a Deus. Tem uma ilustração que eu acho muito interessante. Como é que surge o pecado? Como é que um pecado surge? O pecado ele começa em um pensamento, e esse pensamento, quando ele não é abortado, ele se transforma em desejo, e esse desejo, quando não é abortado, aí ele se transforma em prática, e a Bíblia diz que é do coração do homem que vem o adultério, que vem a prostituição, que vem a contenda, é do coração do homem. Ou seja, começa com o pensamento, ele transforma em desejo, e o desejo impulsiona, arrasta aquela pessoa para a prática. Aí eu pergunto, se você chegasse em casa e percebesse que debaixo da sua cama você encontrar ali uma cobra venenosa, quem sabe uma cascavel, e ela fez um ninho debaixo da sua cama, e já tem ali uns 4 ou 5 ovos que estão quase prontos para virar uma cobrinha, O que você faria se você descobrisse o ninho da cobra debaixo da sua cama? Será que você diria assim, pode ficar aí, tem problema não, tá tudo legal, o filhotinho de cobra não vai fazer mal para ninguém? Você faria isso? Com certeza, se você achar um ninho de cobra, a primeira coisa que você vai fazer, você vai quebrar todos aqueles ovos e vai expulsar a cobra, porque se os ovos não forem quebrados, vai nascer a cobrinha, e a cobrinha vai crescer e ela vai te matar. Então, os pensamentos impuros que vêm, se eles não forem, eles são como o ovo da cobrinha. O pensamento impuro é o ovo da cobrinha. E se nós temos o Espírito Santo, a gente sabe, você está assim, de repente vem um pensamento, e é um pensamento mau. Você sabe, esse pensamento não vem de Deus, não. Então, qual é a sua obrigação? Você tem que quebrar o ovo da cobrinha.
Porque se você mantém aquele pensamento, o ovo vai chocar. O pensamento vai virar desejo, né? E o desejo vai te arrastar. A maioria das pessoas que se desviaram foi dessa forma, né? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. O que é? Amarás o Senhor seu Deus rejeitando todo pensamento mal que surge no seu coração. E dentro disso, pastor, se for o senhor falando, e me veio à mente, o coração, ele é algo que o ser humano deve cuidar do coração, né? Cuidar do coração. Porque quantas pessoas, por exemplo, elas já entregou a vida para Jesus, já serve a Jesus, mas por talvez vidas que levou outrora lá atrás, guardam ressentimentos, mágoas no corações, e aquilo fica como o senhor falou, fica como aquelas cobrinhas ali, né? E a pessoa não consegue se libertar daquilo, não consegue às vezes até mesmo adorar a Deus como deveria, né? Porque o coração tem coisas que precisam ser tiradas, ou às vezes precisa ser pecados que precisam ser colocado diante de Deus, ou às vezes precisa perdão que precisa ser liberados, e que muitas das vezes leva as pessoas até doenças físicas, porque está guardado no coração. Está guardado no coração. Né? E aproveitando isso que você falou, às vezes acontece também da pessoa converter e ela teve uma vida passada promíscua, né? E ela agora está na presença de Deus, mas aí vem uma lembrança daquela época, né? Daquelas práticas que ele tinha, o ovo da cobrinha. Você tem que quebrar esse ovo na mesma hora, porque se der lugar, o que acontece? Você começa a sentir saudade do pecado, né? Assim como o povo do Egito sentiu saudade das cebolas, né? Então a pessoa começa a sentir saudades daquele pecado que ele praticava, né? Então tem um versículo que eu gosto muito dele. Eu tenho o costume, né, de ensinar para o meu filho alguns versículos para ele decorar. É um dos versículos que eu já ensinei para ele. Aquele texto que diz assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, aí é o que a gente está falando, né? E o meditar do meu coração sejam todos agradáveis na sua presença, Senhor. Então, se o meditar do meu coração não é bom, eu estou dando lugar para que o inimigo venha e me arraste, né? Então, apareceu o pensamento mal. Lembra lá dos ovos da cobrinha debaixo da sua cama. Você corre lá, quebra esses ovos, porque essa cobrinha não pode nascer, né? Esse pecado não pode voltar, né? Então, amar com todo o coração é exatamente essa vigilância e uma obediência ao mesmo tempo. E aí também, pastor, a gente lembra também do salmista que diz, né, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, uma coisa interessante também, pastor, que a gente vê aí, e às vezes muitas pessoas descuidam disso, ou seja, guardar a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus, o nosso coração for preenchido com a palavra de Deus, ou seja, não vai ter lugares vazios, né, para entrar para o coração, né? Então, quando o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, ou seja, então eu vou guardar, vou encher meu coração com a palavra de Deus, né? Exatamente. Então, quando a Bíblia diz para orar e vigiar, né? Aí faz sentido, quando a gente pensa dessa forma. Orar para quê? Para conversar com Deus, ter intimidade, interceder, né? A gente tem que buscar a presença de Deus. Quem para de orar vai morrendo, né? Mas também diz, orai e vigiai. Agora, vigiar o quê? Vigiar o meu coração. Exatamente. Não é vigiar o meu irmão, a minha irmã, vigiar as pessoas. É vigiar o meu coração, porque o grande alvo do diabo é o coração humano, né? Então, vigiar o nosso coração.
Então aí entra essa questão de amar a Deus de todo o seu coração. Representa suas emoções, seus desejos. Ou seja, preciso amar a Deus mais do que minhas emoções e meus desejos, né? A ponto de identificar, e o Espírito Santo diz que aquilo ali é pecado, e você dizer, não, eu não quero, eu não vou pensar nisso, eu rejeito, porque eu sou de Deus, o Espírito Santo mora no meu coração, e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todos agradáveis na sua presença, Senhor. Ou seja, tudo que eu estou pensando, eu preciso ter certeza que Deus está se agradando dos meus pensamentos, né? Amém? E então amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Logo a seguir vem de toda a sua alma, né? O que é a alma? A alma, ela é a nossa personalidade, né? A nossa personalidade, o nosso jeito de ser. Então ame a Deus do jeito que você é. Alguém pensa assim, eu queria ser eu queria ser parecido com aquele irmão, com aquela irmã. Ninguém precisa ser parecido com o outro. Você tem que ser do jeito que você é, com a sua personalidade. Só que essa personalidade que nós temos, ela precisa ser consagrada a Deus e submissa a Deus, obediente à voz de Deus, né? Então, amarás o Senhor seu Deus com toda a sua alma, com toda a sua personalidade e também pensamentos, né? O terceiro ponto, né, diz assim, com todas as suas forças. Como que eu vou amar a Deus com todas as minhas forças, né? Será que eu tenho que fazer uma ginástica, ficar musculoso, ficar muito forte? Não, aqui não é a força do braço, não é a força da carne, né? Mas é a decisão, né? É a decisão de todas as suas forças, ou seja, usar seu corpo, suas ações e palavras, e com toda a decisão que você tem, ou seja, aí envolve a questão da escolha, né? Nós temos o livre arbítrio, né? Então, todo dia nós temos que escolher a quem nós vamos obedecer. Eu conheço a palavra, sei o que ela ensina, mas o mundo me oferece o pecado, né? E esse mundo é como se fosse cheio de demônios, né? E imagine demônios como garçom, e com uma bandeja bem grande nas mãos e passando perto de você e te servindo. Olha, dá uma provadinha aí, ó. Prova um pouquinho da prostituição, prova um pouquinho da maconha. Todo dia existe tentações, né? A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor como leão procurando a quem possa devorar. Então aí entra o nosso livre-arbítrio. É você dizer não, não, não e não, quantas vezes for preciso para o pecado. Então isso aí é amar a Deus com toda a sua força, né? A ponto de você escolher fazer o que é certo, né? Pastor, eu não sei se cairia esse texto dentro dessa questão sobre a força, quando diz a palavra de Deus, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, às vezes há muitas pessoas que gastam tanta energia, tanta força com as coisas deste mundo, né? E as coisas de Deus, elas vão ficando, né? E aí parece que há pessoas que estão deixando para assim, não, quando eu tiver mais assim, quando eu lá para frente, mais para frente, quando eu tiver mais tranquilo, eu vou servir a Deus melhor, né? E aí gasta toda a sua força, a sua energia nas coisas dessa vida. Não que a pessoa não tenha que trabalhar, exercer um bom trabalho, né? Um estudo, fazer um bom estudo, um empreendimento, né? Mas a gente percebe que às vezes toda a energia, toda a força, ela é gastada nas coisas daqui e não sobra aí muita força e energia para as coisas do reino, né? E
E eu creio que uma das melhores coisas que nós podemos fazer é a obra de Deus. E o tempo é hoje, né? Então seja. E uma coisa que o senhor falou que me chamou a atenção aqui, voltando um pouquinho, sobre a questão da alma, né? Com toda a nossa alma, né? Ou seja, às vezes as pessoas querem servir a Deus eu queria servir a Deus, mas eu queria ser igual fulano de tal, igual Beltrano de tal. Mas interessante, pastor Cifrone, que Deus nos criou a nós, né, e cada um ele criou de um jeito. Cada pessoa tem o seu DNA separado um do outro. E isso é interessante porque quando nós entregamos a vida para Jesus, e dentro da igreja as pessoas são diferentes, cada um vai estar servindo a Deus ali do seu jeito. E isso vai completar com a sua personalidade. E isso vai completar o corpo. Porque se fosse todo mundo igual, não dava certo. Então, isso que o senhor falou me chamou muita atenção aí. Então, sim, sirva a Deus com a sua personalidade, do seu jeito. Dedique ao Senhor. Não precisa mudar a personalidade. Mudar a personalidade. Precisa ser fiel a Deus. Exatamente. Do jeito que você é. Né? E não deixar o pecado dominar a sua vida. E do jeito que você é. Né? Mas o pastor Gilberto entrou num assunto bem interessante, a questão da jovens, né? A gente escuta muitos jovens dizer assim, eu não vou me converter agora, eu preciso aproveitar essa vida, né? Então deixa eu beber, fumar, conhecer tudo que... Aí, quando eu estiver velho, aí eu vou para a igreja, depois que eu conhecer tudo e como dizem eles, né, aproveitar tudo que esse mundo tem. Aí não, né? Tem força mais, não tem energia mais, agora eu vou dedicar a Deus. Aí depois... isso me lembra de uma ilustração interessante também, falando, né, por exemplo, vamos dizer que eu esteja chupando uma laranja, né? Então eu pego a laranja, casco, ela toda suculenta, bonita, tudo, né? Aí eu chupo essa laranja, e aí agora depois ela só tem o bagaço. Aí eu chego para você e falo assim, toma para você o bagaço, o que você vai sentir? Né? Você não vai querer o bagaço. Exatamente. Não é verdade? Então, existe muita gente que quer fazer isso. A minha juventude, eu vou para o mundo, eu vou fazer tudo que eu quero, tudo que o mundo me oferece, todas as bandejas que o diabo tiver, eu vou pegar e aí depois que eu aproveitar bastante a vida, aí eu procuro Deus, né? Sempre a sobra para Deus. Então enquanto ele tem força, ele gasta a força saboreando o pecado. Agora, quando ele já está quase morto, velho, aí ele entrega o bagaço para Deus, né? E essa é, infelizmente, a atitude de muita gente. E pastor Cifrone, isso também acontece dentro do povo cristão também. Uhum. Não sei qual olhar. A pessoa, ela tem... Claro que a pessoa tem que estudar, claro que a pessoa tem que... Seus projetos, seus sonhos, né? Uhum. Mas parece que assim, tem que se fazer tudo isso... E aí Deus vai tendo uma pequena parcela, sabe? E eu creio que o reino de Deus poderia avançar muito mais, mas às vezes por esse pensamento não avança tanto. Exatamente. E então aqui o texto ele é muito interessante, né? E não é à toa que Jesus concordou 100% com ele, né? Exatamente. Ele não contestou nada, né? E aqui também continua, né, de todas as tuas forças e depois... Você vai para o próximo agora? O próximo. Então o vídeo seu só vai esperar um pouquinho. Nós estamos felizes com você que está aí, pastor Cifrone, nós estamos com uma turminha boa aí, nos acompanhando ali. Que bênção. Então, você não escreveu o seu nome aí no chat, escreva aí seu nome, de onde você está participando, qual cidade, né? E hoje nós estamos aqui, juntamente com o pastor Cifrone Jardim aqui, conversando sobre esse tema que está aí no seu visor. Aqueles que amam a Deus, né? Então, olha, dá tempo de você compartilhar, dá tempo de você convidar alguém. Se você não deu like, dê o like aí, tá bom? E vai interagindo conosco aí, tá? Fala para nós como é que tá o som, tá chegando aí, a imagem tá chegando aí até você. E fica ligadinho conosco, tá? Porque, olha, nós estamos só no começo aqui, né? Muitas pérolas vai vir do trono de Deus aqui. Então, continuando aqui, pastor Cifrone.
Então, dando continuidade, né, nós estamos indo com calma, analisando cada frase, né, cada verdade. Então, a próxima verdade, que seria o quarto ponto, né, de todo o seu entendimento. Todo o seu entendimento. Então, o que quer dizer isso, amar a Deus com todo o seu entendimento? Significa você obedecer às verdades que você conhece. É você andar na luz que você já tem. Né? Então, assim, vamos pensar um novo convertido, aí, poucas semanas aceitou Jesus, né? Ele está ali com todo o coração querendo obedecer a Deus, mas ele ainda não entende. Né? Tem muita coisa que ele não entende. Eu lembro quando eu me converti, eu era católico, né? E não tinha conhecimento nenhum da Bíblia, muito pouco, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, né? Aí eu me converti, aceitei Jesus, mas eu não entendia. Aí eu falei assim, ó, eu aceitei Jesus, mas eu vou pular carnaval, tá chegando a época do carnaval, né? Carnaval eu vou pular. E fui pro carnaval e tudo, mas eu não entendia. Até que alguém falou, rapaz, você é crente, você não pode pular carnaval, mas não, isso é coisa do mundo e tal, né? E como eu já tinha me convertido, eu me senti mal, não pequei, mas eu fui achando que podia, por causa da minha ignorância, né? Eu não tinha conhecimento. Então, amar a Deus com todo o seu entendimento é você colocar em prática tudo que você conhece, tudo que você sabe, né? Como diz lá, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Não matar, não adulterar, não fazer para ti imagem de escultura. Se você falar assim, eu vou não matar, não adulterar, mas a imagem de escultura eu vou adorar. Então você não está amando a Deus com todo o seu entendimento, né? Você está obedecendo algumas coisas, mas outras você está omitindo. Então a abrangência de todo o entendimento é você obedecer tudo que você sabe. É você caminhar vivendo aquela verdade que você conhece, né, com todo o seu entendimento. Então sendo fiel a tudo aquilo que Deus te mostrou. Né? Então a gente vai, no decorrer da caminhada, quando uma pessoa converte, quando ela começa a ler a Bíblia, cada dia ela é surpreendida. Né? Nossa, isso aqui é pecado, eu não sabia. Não, eu não posso fazer isso, não sabia. E ela vai aprendendo, e aquela luz vai trazendo conhecimento. Agora, a partir do momento que você tem conhecimento, você tem o dever de obedecer. Né? Você imagina, por exemplo, uma pessoa aí de 10 anos de crente e pular carnaval. Né? Misericórdia, né? Ele vai estar se lançando dentro do inferno, né? Conscientemente, sabendo. Né? Sabendo, né? Então, na medida que o nosso conhecimento vai crescendo, a nossa responsabilidade vai aumentando também. O pastor, você falou fantástico isso aí que o senhor abordou. Gente, olha, fantástico, porque por isso que a palavra do Senhor diz, né? Examinai as Escrituras, pois cuidado ter nelas a vida eterna. Né? O texto também que diz, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Quantas das vezes, né, na nossa caminhada cristã, aí você olha para trás e fala, gente, como que eu pude pensar daquela forma, praticar daquela forma, fazer daquela forma, por que me faltou aquele entendimento? Não é verdade, pastor? Verdade. Quantas vezes a gente, e isso traz tristeza, que fala, puxa vida, eu já estava ali na caminhada cristã, eu lembro que o senhor falou que foi o carnaval, né? Mas faltava entendimento, e eu nasci no berço evangélico, e às vezes na nossa caminhada, depois já eu com 49 anos já nasci no berço evangélico, e às vezes você olha lá para trás e fala, puxa vida, né? Ou seja, às vezes falta ali o quê? O conhecimento. Por isso, pastor Sinfônio, olha o quanto é importante conhecer a palavra de Deus. Porque com todo o entendimento vem através do conhecimento. Exatamente. Né? Com todo o seu entendimento, ou seja, com tudo aquilo que você conhece.
né? E Deus vai nos tratar de acordo com a luz que nós temos, né? E só que na medida que nós perseveramos, a luz vai ampliando, né? O conhecimento vai se tornando maior e a responsabilidade caminha junto, o dever da obediência, né? Quando a gente para analisar aqui os 10 mandamentos, né, e até que interessante que quando Jesus vai abortar aqui com esse doutor da lei, que conhecia profundamente, né, e quando a Bíblia fala que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e se cumprir esses 2, vai cumprir todos os outros, porque todos os outros estão embutidos ali. Está embutido. Então, mas quando a gente vai analisando separadamente, igual o senhor está trazendo para nós aqui, é fantástico. Porque aí quem está nos acompanhando, a gente vai ver o quanto é importante conhecer a palavra de Deus. E o inimigo trabalha justamente nessa parte para que as pessoas não preocupem em estudar a Bíblia, examinar a Bíblia. Né? A gente vê que hoje, né, os estudos bíblicos, escola bíblica dominical, são vazios, porque não há um interesse. E é justamente por aí. Aí você vê cristãos antigos fazendo coisas que não devia fazer. Não é isso aí, pastor? Agora, pastor Gilberto, é muito interessante esse texto, porque ele não acabou, não. Então, depois de Jesus destacar todos esses pontos, né, aí ainda existe um "e", né? Aí, então diz assim: "E ao próximo como a si mesmo". O que quer dizer isso? Eu posso ser religioso, eu posso obedecer os 10 mandamentos, mas se eu odiar o meu próximo, eu não amo a Deus. Olha que coisa tremenda, né? Se eu odiar o meu próximo, se eu prejudicar alguém, se eu ignorar uma pessoa, se eu negar socorro, se eu ver um irmão necessitado e tiver condições, né, e não ajudar, então eu não estou amando a Deus. Porque o próximo, ele é a imagem de Deus, né? O próximo é a imagem de Deus. Então, esse amar a Deus envolve também as pessoas ao nosso redor. E o texto fala assim, ao próximo, aí mostra um modelo de amor, como a si mesmo. Então, como que é amar como a si mesmo? O que eu quero para mim, eu tenho que querer para você, né? Então, se eu não fizer para você o que eu quero para mim, eu não estou te amando e não estou amando a Deus, né? Então aí entra as boas obras, né? O perdão, a misericórdia, entra também a questão de pregar o evangelho, né? Que quando você prega o evangelho para uma pessoa perdida, você está oferecendo para ele a oportunidade de conhecer Jesus, né? Quando você vai visitar uma pessoa e ela abre a porta para você entrar, você vai para abrir uma outra porta, ao mesmo tempo você vai abrir a porta do céu para ela, né? Ela abre a porta, você entra, e agora é a sua vez de abrir a porta do céu. Quando você prega para ela, anuncia o evangelho de Cristo, ela recebe Jesus, a porta do céu se abre para ela, né? Então, amar o próximo como a si mesmo envolve também pregar, né? Eu quero ir para o inferno? Não, né? Eu não quero o inferno. Deus me livre de tal coisa. Então, eu preciso amar o meu próximo a ponto de mostrar para ele que ele pode ser salvo, como eu fui salvo, né? Então, a questão da gente, esse amor, amar o próximo, ele é uma coisa muito ampla, né? É uma coisa assim muito além daquilo que as pessoas pensam, né? Então, juntando todas essas coisas aqui que foi citado na palavra, esse é o amor, né, que Deus nos ensina e que nós devemos ter por Ele, né? E, pastor Cifrão, quando fala amar o próximo, mesmo que o próximo seja inimigo, né? Exatamente. Porque às vezes amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem deseja o nosso bem, quem quer o nosso bem, quem está sempre com a mão estendida para nós, é fácil amar essa pessoa.
Mas amar aquela pessoa que pisa no nosso calo, aquela pessoa que não quer o nosso bem, que não deseja às vezes o nosso bem, e que às vezes trabalha contra, né, de alguma maneira, essa pessoa precisa ser amada também. Porque aí, se eu não amar, porque o próximo é aquele que está mais perto de mim, né? E às vezes, o pastor pegando aqui, a gente que mora dentro da cidade, né? Quantas vezes a pessoa tem um vizinho que não é fácil, né? Sabe? E eu tive assim, uma experiência ali em Juiz de Fora com um vizinho que, Jesus, negócio assim que às vezes, se você não vigiar, você vai pro lado da carne. E eu lembro que uma situação bem complicada assim, e eu disse, eu vou orar a Deus para esse vizinho. Então eu venci a batalha orando a Deus, porque aquele vizinho ele carecia do amor de Deus, né? Então hoje no trânsito, por exemplo, olha o trânsito, você está ali, de repente o cara te fecha no trânsito, às vezes foi sem querer ou querendo. Você tem que amar o próximo, aí o cara xinga o cara, a família do cara, sabe? Esquece do evangelho, esquece de Jesus, esquece da Bíblia. Tem o próximo. Aí. Então, falando, parece simples, mas o viver isso não é um negócio fácil, né? Então, e aí o grande exemplo, Jesus, né? Está lá sendo crucificado por aquele povo que ele veio por ele. E ele diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Que demonstração de amor. Então fantástico. E quando fala ao próximo a si mesmo, porque o ser humano é muito voltado para si, né? Ah, eu quero isso, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso. E às vezes, para chegar lá, às vezes a pessoa esquece do próximo, esquece, né? E aí vai passando por cima, né? E a gente tem que voltar. Então esse amar aqui aqueles que amam a Deus, porque a Bíblia fala que se eu não amo o próximo que eu vejo, como que eu amo a Deus que eu não vejo? Mas essa não é? Então aí entra a questão de perdão, liberar perdão, né? Mesmo que a pessoa prejudicou, fez algo. Eu vi recentemente assim, algo que me chamou muita atenção. Eu sei que é algo que vai assim além, né? Alguém que retirou a vida de uma pessoa da família e depois foi chamado uma pessoa da família, que a pessoa se arrependeu e tal, e aí filmaram aquilo, né? E a pessoa queria pedir perdão, e aí a pessoa pediu perdão e o ente da família, a pessoa da família, ele perdoou. Ele diz, não, eu perdoo. E eu conheci o pastor Sinfone, assim, um irmão que nós convivemos juntos na mesma igreja, não vou citar aqui o nome, né? Mas nós convivemos na mesma igreja, um servo de Deus assim espetacular, e por questão de um acidente, uma pessoa da família tirou a vida de um filho dele, né? A arma estava num certo lugar e a pessoa pegou, aí um acidente, né? E acabou tirando a vida do filho. E no velório ele chamou a pessoa, abraçou a pessoa e falou, não tem nada contra você. E de fato, de verdade, não teve nada mesmo. Né? Ele continuou amando aquela pessoa, não fez nada contra aquela pessoa. Aquilo ali foi uma demonstração, porque é algo muito profundo, né? Porque se alguém fala assim, se é comigo eu não deixo assim, eu vou dar o troco, eu quero vingar, eu quero vingança. Então a gente vê que a vingança, ela é de Deus, né? Mas então é preciso trabalhar isso aqui. E interessante, pastor Gilberto, é que tudo isso volta o ponto inicial, né? Os pensamentos e as emoções, né? O ressentimento ele só consegue dominar alguém quando a pessoa deixa o pensamento lá e medita, né? E lembra, não, mas aconteceu isso, mas ele fez aquilo, e vai alimentando, né? Ele não mata o filhote da cobra, né? Então esse perdoar, ele tem tudo a ver com com aquele primeiro ponto, né? Aquele primeiro ponto que fala sobre a questão das emoções, né? Sentimentos e emoções.
E pastor Cifrone, assim, amar o Senhor, quando fala do pensamento, né? O pensamento, um dia desse eu estava observando, às vezes nós somos tomados por pensamentos que você não quer pensar. Uhum. Você não planejou pensar aquilo. Às vezes você está ali fazendo outra coisa, ou às vezes você está viajando, aí de repente você é tomado por um pensamento. Às vezes um pensamento maldoso, às vezes um pensamento de prostituição, de adultério, qualquer outra questão, dependendo do que você analisa, que você vê. E aí eu estava pensando, o quanto a gente precisa vigiar o pensamento. O pensamento mau, ele vem de dois lugares. Ou ele vem do diabo, ou ele vem do seu coração. Exatamente. Né? Que nem tudo é o diabo, às vezes é o seu coração. Exatamente. Né? Mas não precisa saber, é do diabo, é do coração. Não, se é mal, eu rejeito ele agora. Exato. Eu não aceito. Aí a pessoa vai lembrar da palavra. Né? Por exemplo, dá um exemplo claro. De repente você está andando na rua, aí passou, né, uma mulher mal vestida, assim, de uma maneira sensual. Aí no pensamento da pessoa ele veio assim, de ter um caso com aquela mulher. Aí o que ele vai? Ele vai lembrar da palavra de Deus. Aí, olha, né, aqueles que prostituem e adulteram não herdarão o reino de Deus. Opa, então, tá repreendido esse pensamento. É a hora de você dizer não. Exatamente. Porque se ele alimentar o pensamento, aí é que é o negócio. É aí que acontece. Aí acaba. Aí a coisa pode ser colocada em ação. É isso aí. Se ele der lugar e se ele gostar do pensamento e continuar alimentando o pensamento, exatamente, ele vai virar uma cobra mortal na vida dele. E vai levar ele para o pecado. E não só nesse sentido, por exemplo, Satanás ele sabe o que chama a atenção de cada um. Né? Tem pessoas, por exemplo, que não é por lado sensual. Tem pessoas que é por lado financeiro. Tem pessoas que é por lado, por exemplo, de fama. Né? E aí o inimigo ele vai colocando, né? Ele vai colocando assim diante dos olhos das pessoas aquilo que atrai, porque ele está ao nosso derredor. Mas como o senhor falou também, não é para a pessoa ficar só botando culpa no Satanás, porque nem tudo é do Satanás também, né? Às vezes pode ser o nosso coração mesmo. Pode ser o coração. Né? Mas se o nosso coração, que a Bíblia fala que o coração do homem é mau, né? Exatamente. O coração do homem é mau. E a Bíblia diz também que do coração sai muita coisa ruim. Procede, né? Coisas boas e coisas ruins. Eu não estou lembrando mais o versículo, mas até eu preguei esse dia sobre esse texto. Então tem coisa que não é o diabo, é o próprio coração mesmo. Então a gente tem que vigiar a cilada do diabo e vigiar o coração nosso também. Né? Então, o pastor Cifrone, é uma constância vigilância, né? Cada dia. Muito bem, você que está nos acompanhando, meu amado, nós estamos aqui com o pastor Cifrone Jardim, conversando sobre um tema aqui fantástico, né? Aqueles que amam a Deus. Você que está nos assistindo, você ama a Deus? Né? Tá aí a pergunta, eu creio que eu amo a Deus, né? E aqui no texto que nós lemos aqui, ele diz, respondeu-lhe, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo a ti mesmo. Olha aí. Então, quando a gente começa a conversar sobre cada uma dessas questões, a gente começa a entender, que a gente precisa estar muito consagrando a vida a Deus, santificando, né? Então, se você que está aí ainda não escreveu no chat, não colocou aí o seu nome, de onde você está participando conosco, né? Coloque aí seu nome. Como que está chegando o som até você? Está chegando bom? A imagem está chegando bom aí até você, né? E nós queremos pedir a você que nos ajude, né? Compartilhando o programa. Compartilhe o programa com amigos, parentes, nos grupos, né, de WhatsApp. Envia para lá, porque olha, quantas pessoas vai poder ouvir esse bate-papo aqui e vai poder consagrar a vida mais a Deus, santificar a vida a Deus, né? Esse é o objetivo, né? Porque através da palavra de Deus vem a salvação, né? E é a palavra de Deus que liberta e transforma o homem. Então, não perca tempo. Se você não deu like, dê o like aí também.
e nos ajude nesse sentido aí. Então vamos compartilhar, e estamos caminhando para o terceiro e último bloco, né, deste programa Encontro com a Palavra de Deus, sobre esse tema, aqueles que amam Deus. Então, pastor Cifrônia, o tema é maravilhoso, o assunto, como diz o nosso querido amado pastor Cresci, não se encerra, né, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu quero que o senhor continue falando para nós agora, finalizando, e que o senhor também fizesse uma aplicação, né, à nossa vida aí também. Amém. Então, pastor Gilberto, agora seria o segundo ponto, a segunda parte. Nós já podemos ter uma ideia do que é amar a Deus, né? Agora, existe na Bíblia promessa específica para aqueles que amam a Deus, né? Então eu tenho aqui anotado alguns versículos, né, que falam exatamente sobre isso. Então, às vezes as pessoas lêem a Bíblia e pensam assim, nossa, mas esse versículo aqui é para mim. Mas se essa pessoa não está amando a Deus, ela está fora. Né? Ela está fora. Então, promessas para aqueles que amam a Deus. Então, vamos ver alguns versículos aqui. Amém? Vamos ver, sim. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Está vendo? Então, aqui, essa promessa é para quem? Para aqueles que o amam. Aqueles que o amam. Mas que amam segundo o que a Bíblia diz. Né? E olha que coisa incrível. Como está escrito, as coisas que o olho não viu. Então, existe coisa que a gente não viu ainda, Deus já tem preparado para aqueles que o amam. É claro que aqui diz respeito à eternidade, mas também aqui nessa terra. Né? Então, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem. Então, são coisas que a gente nem imagina. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? A gente pensa, por exemplo, na eternidade, como vai ser, a gente não sabe. Nossa mente não consegue entender como vai ser a eternidade. Né? Sabemos algumas coisas, mas a gente não sabe tudo. Então, Deus, Ele tem preparado coisas grandiosas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não imaginou, para aqueles que o amam. É promessa. Né? Vale a pena amar a Deus. Né? E interessante que aqui eu li em 1 Coríntios, Isaías 64, fala praticamente a mesma coisa. Então esse texto de 1 Coríntios 2:9, ele é um texto repetindo o que está em Isaías. Isaías diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, para aqueles que o amam. É muito incrível essa parte aqui. E Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está amando a Deus de verdade, qualquer coisa que está acontecendo na sua vida, Deus está trabalhando ao seu favor, para o seu bem. A gente não entende, às vezes, por quê, mas Deus está... Quer ver um exemplo? Vamos imaginar José, lá na cadeia, preso, depois dele ter sido injustiçado, acusado, por aquela mulher. José não tinha um advogado, ele não tinha nenhum parente ali para defender. O destino de José seria ele morrer naquela masmorra,
Humanamente falando, ele não tinha nenhuma esperança, né? Mas Deus estava trabalhando a favor dele, porque ele amava Deus. E como que Deus trabalhou? De uma maneira que ele não imaginou. Deus faz o prisioneiro antigo lembrar do sonho que ele teve, e esse prisioneiro fala com o faraó teve um sonho que Deus levou, e de uma noite para o dia, José sai da cadeia e se transforma em um governador do Egito. Isso aí né? E o que é isso? Deus trabalhando a favor daqueles que o amam, né? A gente poderia lembrar aí também de Daniel, né, o pastor Sefrone? Daniel na cova dos leões, né? Ele amava Deus, continuou perseverando na oração, e quando ele é lançado na cova dos leões, Deus fecha a boca dos leões. Os amigos de Daniel, que não se curvaram porque amavam a Deus e não iam se curvar diante de nenhuma estátua, e eles foram lançados na fornalha, e aí viram 4 lá dentro da fornalha. Deus entrou com eles lá dentro. Então, aqueles que amam a Deus, Deus não os abandona. Presença constante. São pessoas, e são poucos, né? Tem lá em Salmos, diz assim: dos céus olha o Senhor para os filhos dos homens. Então Deus está olhando aqui, né? Raul Soares, São Pedro do Cerro, Caratinga, Ponte Nova, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Deus, na sua onipotência, ele consegue visualizar o mundo inteiro, e consegue visualizar o coração de todos os homens e mulheres que vivem neste mundo. Então, dos céus olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, né? Para ver se há quem o ame e tem um compromisso com ele, de obedecer a sua palavra, né? Porém, são poucos, não é verdade? Aqui, ó, em Hebreus, tem mais um versículo. Pois o Senhor disciplina a quem? A quem o ama, né? Então, aquele que ama a Deus, ele também é disciplinado. Quando ele faz alguma coisa errada, Deus trata com ele. E às vezes Deus é mais duro com aquele que ele ama do que com aquele que é solto, né? Então, ó, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Então, se nós amamos a Deus, Deus nos vê como filhos, pessoas íntimas, né? Você vai na escolinha, tem 50 meninos lá, e seu filho está entre os 50. Você olha para quem? Cadê meu filho? Cadê? Achei. Todos os dias eu vou buscar o meu menino ali no Benedito, né? À tarde, fico lá no portão esperando, e vem 10, aquela multidão de meninos, mas quando ele vê, eu sei que é ele. Chegou, né? Então Deus, se ele nos vê como filho, então ele nos corrige por amor, né? Então é uma promessa de Deus também a correção, né? Porque Deus quer que nós tenhamos um caráter moldado, né? Isaías capítulo 62, número 2, versículo 2. Ou melhor, Tiago, versículo 1:12. Feliz o homem que perseverar na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu a quem? Aos que o amam. Estão vendo aqui? As promessas são as promessas direcionadas àqueles que o amam, né? Então, ó, feliz o homem que perseverar na provação. Então, quem ama a Deus passa por provação também. Ele não vive um mar de rosas, porque é na provação que Deus trata com o caráter dele, né? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu
aos que o amam. Então Deus promete a coroa da vida, a vida eterna, para aqueles que o amam. Isaías 62, 2. Darei, pois, minha atenção a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Olha só, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Então, existe muitos e muitos textos. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam. Está vendo? É Deus dizendo, aquele que me ama, eu amo também. Então, não é um amor não correspondido. Se eu amo a Deus, Deus me ama muito mais ainda. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Salmos 32, 7, 8. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegria. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei com os meus olhos. Então, são promessas, pastor? Promessas para aqueles que amam a Deus de fato e de verdade.